Boa noite. Tudo bem? Infelizmente eu não vou conseguir aparecer por causa Certo. da questão aqui que eu não posso ficar dentro da casa, né? Porque aqui o pessoal tá meio dividido, uns no canto, outro no outro, e aí não dá certo. Tô aqui fora, Tudo tá bem. Como bom? esse debate vai para o YouTube, eu vou pedir ao pessoal que deixe o like, se inscreva. Nós estamos fazendo pelo TikTok, mas vai para o YouTube. E o tema é só a escritura, somente as escrituras como regra de fé, ou existe algo mais? Eu vou defender que existe algo mais, e o irmão adventista vai defender a visão protestante geral, que é somente as escrituras como regra de fé e prática, não é isso? Correto? Se tiver algo que acrescentar, fique à Exatamente. vontade. É isso mesmo, irmão. Nada a acrescentar. Você fica à vontade, pode começar perguntando para a gente ser bem objetivo assim e não demorar muito, para não cansar as pessoas. Então vamos lá, pode dar início. Vamos lá. Então, dando início ao debate, eu gostaria de iniciar com a fala do próprio Jesus. No livro de João, capítulo 17, no versículo 17, Jesus diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se na opinião do Cristo, a palavra de Deus, a Bíblia, é a verdade, por que nós precisamos da tradição ou de algo que venha acrescentar? Será que se a Bíblia é a verdade de acordo com as palavras de Jesus, será que ela não já é suficiente? Essa é a sua pergunta, se a Bíblia ela é suficiente. Exatamente, baseado na fala do Cristo. Certo. Baseado na sua pergunta, eu estou um pouquinho rouco, que hoje eu estive exposto a muita poeira, né? Mas eu vou tentando aqui. Mas vamos lá. Baseado na sua pergunta, eu entendi, você só me confirma que para você a palavra de Deus é a Bíblia, certo? Exatamente. Só me confirma. Bíblia. A palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus é o verbo encarnado, é isso. Certo, mas você entende quando o texto bíblico fala a palavra de Deus, está se referindo à Bíblia. A Bíblia. Por exemplo, Bíblia. essa passagem que você citou. Certo? Isso. Então, assim, veja só. Nessa passagem que você citou, em João, é importante lembrar que naquele momento histórico em que Jesus estava com os discípulos, naquele momento, o Novo Testamento não estava escrito, mas a palavra de Deus existia. O que eu quero dizer com isso? Essa questão da sola escritura, quem não me conhece, hoje fica sabendo, eu era protestante, me tornei católico. Essa questão da sola escritura foi uma das coisas que mais foram assim determinantes para essa travessia do protestantismo ao catolicismo. Não estou fugindo da pergunta, vou entrar agora na questão. Por quê? O protestante entende a Bíblia, no caso dos protestantes, 66 livros, como a palavra de Deus e nada mais. Já a Igreja Católica defende que a palavra de Deus ela não está restrita somente ao que foi escrito. Detalhe, não sei se você me ouve, sumiu aqui seu áudio, mas eu vou continuar falando, as pessoas estão ouvindo. Muito bom. Detalhe, a Igreja Católica ela admite tudo que está escrito é a mensagem de Deus, é a palavra de Deus. Porém, nem tudo que é palavra de Deus está escrito. Eu vou dar um exemplo na Bíblia disso. Jeremias 25, versículo 7 e 8. Todavia não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos, para o vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, visto que não escutaste as minhas palavras, eis que enviarei e tomarei as gerações do norte, diz o Senhor, como também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, enfim. O que eu quero dizer a respeito desse texto? Peguei só um texto bíblico aqui para embasar. O profeta Jeremias, ele falava a palavra de Deus durante muitos anos. Agora o que eu questiono? Deus, no próprio texto bíblico, ele diz que durante, não lembrei exatamente quantos anos, mas eu posso garantir que mais de 20 anos, Deus enviou a sua palavra a Jeremias. E Jeremias falava ao povo. Agora eu pergunto,
todos esses 20 anos em que Deus falou foi escrito? Não. Mas não é porque não foi escrito algumas coisas, algumas mensagens de Deus, que aquilo deixou de ser palavra de Deus. É a mesma coisa que acontece no texto que o irmão citou. Só para complementar. Quando Jesus diz, santifica-os na tua palavra, ele não está falando somente do que está escrito, até porque nem todo o Novo Testamento estava escrito. Aliás, não estava escrito nenhum livro do Novo Testamento, mas o Velho Testamento estava. Então ele não estava se referindo à Bíblia especificamente, mas à palavra de Deus em si. Então aqui já mostra que existe a palavra escrita e a palavra não escrita. Depois eu vou discorrer mais sobre isso. O irmão pode comentar a minha resposta. Eu compreendi, eu entendi perfeitamente o ponto de vista do irmão. Quando ele disse assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso me fez lembrar também um outro texto, está em João capítulo 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia vai dizer que buscai, se eu não me engano, o texto fala que a gente deve buscar nas Escrituras a vida eterna, né? São elas que testificam de mim. Então, assim, as Escrituras dão testemunho de Jesus. Ao estudar as Escrituras, a gente é santificado na verdade e consegue também entender os caminhos da vida eterna, né? Então, eu acredito, baseado nisso, e eu entendi o ponto de vista do irmão, mas eu acredito que, ainda que Deus ele tenha falado aos profetas e algumas falas que Deus proferiu a eles não foi escrita, tudo bem, eu entendo, aceito, tá? Mas eu ainda não consegui fazer, tipo assim, acreditar que alguma outra coisa, ou algum outro livro, ou alguma outra tradição possa vir a acrescentar o texto, entendeu? Entendi. Agora eu vou fazer uma pergunta, tá? Eu vou partir aqui de Hebreus 11, que diz assim. Eu perguntei para o irmão se a Bíblia seria a palavra de Deus. Quando se fala em palavra de Deus, você entende hoje como Bíblia. Eu entendi assim a sua resposta. Mas vamos lá. Isso. Hebreus 11, no versículo 3 diz assim, ó, pela fé entendemos, estou lendo na tradução protestante, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então eu pergunto para o irmão, uma pergunta que parece boba. A Bíblia criou o mundo porque aqui o texto diz que pela palavra de Deus os mundos foram criados. Foi a Bíblia que criou? Ah, sim, muito boa a sua argumentação. Quando ela se refere à palavra aqui, é uma referência ao Cristo, tá? Ao Verbo encarnado. Lembra que eu disse que também acredito que Jesus é a palavra de Deus, o Verbo encarnado? Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que tudo que foi feito por meio dele, né? A Bíblia vai dizer, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E tudo foi feito por meio dele. Então, quando a Bíblia diz assim, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, né? Simplesmente aqui é uma referência à criação, deixando claro que Deus é criador por excelência, em que ele cria a partir do nada, que ele fala e as coisas aparecem do nada, né? E também a referência ao Cristo, criador, né? De tudo, né? O Verbo encarnado. Que não deixa também como é que se diz? É isso. Eu entendi, perfeito. Agora nós estamos chegando a um ponto convergente aqui. Por exemplo, você já falou aí que Jesus é a palavra de Deus também, eu concordo. E é aqui que eu quero chegar. Agora eu estou faltando aqui, demonstrar, eu vou fazer isso no decorrer do debate, que a palavra de Deus como mensagem, não como Cristo agora, tá? Como mensagem, ela, na forma das Escrituras Sagradas, ela não é suficiente. Parece uma grande blasfêmia que eu estou falando, mas depois você vai entender no decorrer do debate as pessoas que acompanham também. E para isso, eu vou provar agora, ou melhor, tentar provar que nem tudo foi escrito e nós dependemos também daquilo que não foi escrito.
Eu vou dar um exemplo para você. Na Igreja Católica, nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, nós acreditamos que ela é inspirada assim como vocês, tá? Aqui não tem dúvida. Bíblia é palavra inspirada, mas nós cremos na tradição, que ela tem um peso muito interpretativo, não é mensagens, a tradição não é mensagens, assim, é uma mensagem oral que eu vou lhe passar aqui, aí vou dizer um oráculo, uma pregação que é passada de geração em geração, no meio cristão. Não é isso, a tradição não é isso. A tradição, ela tem um peso mais interpretativo sobre as escrituras. Agora eu vou dizer como que isso funciona. Dá um exemplo, a questão da trindade. Existem protestantes que acreditam na existência de Deus em 3 pessoas. Existem aqueles que não acreditam na existência de Deus em 3 pessoas. Nesse caso, eles tentam definir isso com a Bíblia. E dá um grande debate. E eles não chegam a um consenso. Existem argumentos muito bons a respeito do unicismo. Deus é uma única pessoa. E existem argumentos bons a respeito da trindade. Os 2 lados se defendem muito bem. Agora, o que vai definir isso? Para nós, na Igreja Católica, não tem esse problema. Por quê? Porque a tradição da Igreja, ela acredita no Pai, no Filho e no Espírito Santo, na Trindade. Então, não há que se discutir isso no meio católico, porque a nossa tradição, ela interpreta a Bíblia. A tradição vem e diz, é isso. A função da tradição é mais nesse aspecto. Por exemplo, tem um texto também em que o Senhor Jesus, ele diz que a respeito dos pequeninos, que ele se refere no texto, ele diz assim, os seus anjos veem constantemente a face do meu Pai que está no céu. Agora, que anjos são esses? A Igreja Católica, com a sua tradição, entende que são os anjos da guarda. A tradição é uma coisa complementar, que vai ajudar a interpretar as Escrituras. Estou trazendo essa luz para que haja mais essa compreensão. A tradição não é algo que busca ser contrário à Bíblia, não, mas complementar. E o magistério? Nós temos a Bíblia, tradição e magistério. Qual a função do magistério? Juntar a Bíblia e a tradição e nos dar a interpretação. Aí nós acreditamos na infabilidade do magistério, representado no Papa em questões dogmáticas. Não é qualquer besteira que o Papa falar que isso é indiscutível e a gente tem que engolir, não. Mas são questões dogmáticas. Estou falando assim para que haja uma compreensão melhor. Agora, eu não lembro se é a minha vez de perguntar. Eu perguntei, então é você que pergunta agora, tá? Fiz esse comentário aqui, a sua resposta. E agora você pode perguntar. Eu entendi. Olha, não tem problema nenhum a gente seguir tradições, desde que essas tradições elas sejam compatíveis com o texto bíblico. Se, por exemplo, a tradição que eu segui ela for contra a doutrina bíblica, aí essa tradição eu não posso seguir, tá? Agora veja, a Bíblia é suficiente para que eu consiga encontrar o caminho da vida eterna? Será que só na Bíblia eu consigo aprender o que eu preciso para conseguir encontrar Jesus? Sim. Eu preciso da tradição para encontrar Jesus? Não. Por quê? Porque a tradição, ela vem acontecer e ela vem surgir a partir do momento que eu já encontrei Jesus, conheci sobre as doutrinas, me converti e agora sigo tradições que são de acordo com a Bíblia. Veja bem, certa vez, Jesus, no livro de Mateus capítulo 15, no versículo 3, ele advertiu da seguinte forma: ele, porém, lhes respondeu: por que vocês transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Olha aí, Jesus advertindo, dizendo, olha, por que vocês estão transgredindo o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Jesus aqui não foi contra uma pessoa ter tradição que seja de acordo com o mandamento. Ele foi contra, foi a pessoa seguir a tradição quebrando o mandamento. No versículo 9 ele diz assim, ó: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Se a tradição que eu segui quebrar algum mandamento, eu não posso continuar seguindo ela.
Se eu fazer alguma coisa que seja contra o mandamento de Deus, eu vou estar adorando Deus em vão. Então, assim, a tradição, ela pode acontecer a partir do momento que eu já conheci Jesus na Bíblia, que eu já tive um encontro com ele e que eu conheci sobre as doutrinas. E eu tenho tradições agora, mas que são de acordo com a Bíblia. Por exemplo, você citou bem a questão dos anjos da guarda. Nós também acreditamos que quando se refere a anjos ali, são os anjos da guarda, mas aonde está na Bíblia? Não está. É porque nós acreditamos baseado naquilo que nós já vimos em Salmos. Em Salmos diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então nós acreditamos que existem os anjos da guarda por causa disso. E somos levados a crer que aquela referência ali são a esses anjos, né? Então, se a tradição que o meu irmão e os nossos irmãos aqui que estão assistindo for bíblica, não tem problema seguir. Agora, se essa tradição ela quebrar algum mandamento, nós estaremos adorando a Deus em vão. Compreendi, mas era a sua vez de perguntar. Se tiver uma pergunta, pode fazer. Aí, a pergunta é: será que de fato, vou apertar um pouco, será que de fato, quando nós tiramos o mandamento de Êxodo 20, onde diz: não farás para ti imagem de escultura, quando nós tiramos o mandamento do sábado, será que de fato nós não estamos seguindo a nossa própria tradição, negligenciando o mandamento de Deus? Bom, como eu falei, a tradição ela tem um peso interpretativo. E segundo a tradição, porque na verdade toda denominação ela tem uma tradição interpretativa. Por exemplo, quando os pentecostais eles leem alguns textos bíblicos, por exemplo, a respeito das línguas estranhas, eles interpretam esses textos de acordo com a tradição deles de enxergarem ali as línguas estranhas. O adventista leu o texto a respeito do sábado com o óculos, vamos dizer assim, adventista. Ele enxerga lá a vigência do sábado para os dias atuais. Quando lê o texto a respeito das imagens de Êxodo 20, que a gente pode até fazer um debate sobre isso, eu não vou discorrer muito sobre isso porque vai fugir do tema. Mas quando o adventista ele lê esse texto de Êxodo 20, ele vai interpretando que toda espécie de imagem no céu, na terra, debaixo das águas, tudo isso é idolatria, é pecado. Então, na verdade, toda denominação tem uma tradição. Aqui surge a questão histórica. Qual é a tradição mais antiga? Querendo ou não, é a tradição católica. E segundo a nossa tradição, e isso não entra em confronto com a Bíblia, segundo a nossa interpretação baseada na nossa tradição, não guardar o sábado e também a outra questão, fazer imagens, não é pecado. Isso é uma questão mais interpretativa. Inclusive, eu sugiro um debate a respeito das imagens. A gente pode fazer depois. Eu tenho uma ótima argumentação a respeito das imagens. E sim, só para complementar aqui, eu acho interessante complementar que a tradição oral, ela antecede até mesmo a Bíblia, como o Novo Testamento. Vamos entender, isso você concorda. Havia o Velho Testamento, o Antigo Testamento já escrito na época dos apóstolos. Mas em Atos 2, versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Nesse exato momento, se você for ver historicamente, não havia nenhum sequer evangelho ou carta apostólica escritos, não havia ainda. Havia uma pregação oral. Então, ali já era tradição, que deu origem à Bíblia. Aliás, essa pregação, essa mensagem apostólica, ela foi escrita. Então, na verdade, a Bíblia é o testemunho da fé apostólica, que já existia antes do Novo Testamento. Essa fé já existia antes do Novo Testamento. Então, quando surgiu a Bíblia, matou a tradição? Não, a tradição foi útil, seguiu útil para a sua devida interpretação. A grande prova que sem a tradição não se chega a um consenso, se você for debater Bíblia com protestantes, entre as denominações, vocês não vão chegar nunca a um consenso, mostrando que a Escritura por si só não se interpreta. Agora, se seguir a tradição histórica católica, se chega à conclusão, obviamente e coerentemente, que o catolicismo ele contém a verdadeira interpretação da Bíblia.
aqui eu não estou levando para o lado pessoal, tá? É o lado ideológico mesmo, das ideias. Porque você também acredita que a sua igreja tem a verdadeira interpretação da Bíblia, né? Então aqui nós estamos discutindo argumentos. Então o meu argumento é a respeito da nossa tradição ser histórica, constante, e nasceu dos apóstolos, e ela nos deu a Bíblia. E por isso ela serve para a interpretação da Bíblia. Então não existe nenhum problema quanto ao sábado e as imagens, respondendo a sua pergunta. Você pode comentar a minha resposta. Na próxima eu vou lhe fazer uma pergunta. Ok. Veja bem, eu acredito que a Bíblia ela é a sua auto-intérprete. Quando nós falamos do sábado e das imagens, dos 10 mandamentos, afinal, ou de qualquer outra doutrina, por exemplo, uma das doutrinas que nós adventistas cremos é a doutrina da Bíblia. Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, né? De que só ela, a gente não precisa de Ellen White, a gente não precisa dos pais da igreja, a gente não precisa da tradição, do magistério, a gente só precisa da Bíblia para conhecer a verdade, né? Por que nós acreditamos que só a Bíblia é suficiente? Porque a própria Bíblia nos diz isso. Se nós analisarmos, a Bíblia vai dizer assim, a Bíblia vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Está em 2 Timóteo, né? Então, se toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, nós sabemos, temos a confiança de que nela nós vamos ter aquilo que nós necessitamos para alcançar o conhecimento da verdade, encontrar Jesus e receber a vida eterna nele, né? A Bíblia vai dizer que a palavra de Deus foi divinamente inspirada por Deus. Lá Pedro vai dizer isso, né? Nela nós vamos conseguir a vida eterna, entre outros. Por exemplo, sobre o sábado. Por que nós acreditamos no sábado? Será que nós apenas vemos ali o sábado com óculos judaico? Será que nós guardamos porque tá? Não, é porque no Novo Testamento vai estar o sábado. Mas isso é uma coisa para outro debate. Sim. Eu faço uma pergunta agora, né? Nem lembro. Mas se quiser, acho que sou eu. Pode perguntar, irmão. Eu vou aproveitar o gancho desse texto aqui, que você citou, né? Que, a respeito, acho que é 2 Timóteo, estou procurando aqui ainda, que fala da 3,16. Deixa eu pegar aqui. Eu estou pegando aqui uma Bíblia que não tem muita prática nela, achei. 3,16. Eu vou só ler o texto e vou fazer uma observação interessante e segue-se de uma pergunta. Vamos lá. 3,16, que diz assim. Eu abri, foi a primeira carta. Tem certeza que é 2 Timóteo 3,16? Isso. Exatamente. Acho que não, hein? Acho que é 1 Timóteo. A primeira carta de Timóteo. Deixa eu conferir aqui também. 16. Não. É 2 Timóteo. Tem alguma coisa errada aqui. Ah, tá. Agora sim. Eu tava abrindo 1 Timóteo achando que era 2 Timóteo. Pede um tempinho aqui, mas eu vou falar mais rápido para adiantar. Então vamos lá. 2 Timóteo 3,16. Você lê aí para mim, porque eu acho que tá faltando uma página nessa Bíblia. Não tô encontrando aqui de jeito nenhum. Pode ler o texto para mim? Tá? Pode ler o versículo? Só um minuto aqui, só abrir aqui o versículo. Rapidinho. 2 Timóteo 3,16 diz assim. 3,16, cadê? Eu encontrei, eu vou ler. Agora finalmente surgiu aqui na minha vista. Vamos lá, preste atenção todos. O versículo diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Concordo. Agora existe uma observação interessante, que vamos ser fiéis ao contexto histórico. No versículo 15, revela o contexto e o que quer dizer esse texto. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Porque desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação.
pela fé que há em Cristo Jesus. Aqui o texto ele não diz assim, somente as escrituras são regra de fé. O texto não diz, ele diz assim, as escrituras, elas são inspiradas, são úteis, muito úteis, a gente não vai discordar disso. Agora, o grande detalhe aqui é quais escrituras são essas que Timóteo conhecia. No versículo 15 revela, diz que desde a infância, ora, na infância de Timóteo, historicamente falando, não havia Novo Testamento escrito, era o Velho Testamento. Então, se você disser assim, esse texto aqui prova a sola escritura, então se a gente for encarar e interpretar literalmente, eu vou ter que admitir que as escrituras sagradas, suficientes, inspiradas por Deus, são somente o Velho Testamento, os livros da Antiga Aliança, porque eram, de fato, o que Timóteo tinha conhecimento, porque o Novo Testamento não estava escrito. Então aqui não serve para só a escritura, serve sim para dizer que as escrituras têm utilidade, são inspiradas, e é muito útil realmente. É o principal instrumento da igreja para ensinar a verdade, é a escritura. Agora o que eu venho defendendo aqui é que a escritura não se pode separar da tradição católica, senão vai dar muitas interpretações, como acontece no meio protestante. E agora era a minha vez de perguntar, vou perguntar, você fica à vontade para responder. A pergunta que eu faço é, as escrituras, elas são um meio para se chegar à verdade? Se eu quero conhecer a verdade, eu vou aonde? Eu vou nas escrituras, eu vou na igreja católica, eu vou no grupo Testemunho de Jeová, Adventista, eu vou aonde? Vamos lá. Antes de responder sua pergunta, só comentando o texto de 2 Timóteo 3,16, onde diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. E ele continua, né? Vou parar aqui nessa questão do ensino. Quando ele se refere a toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, ele está se referindo ao Antigo e Novo Testamento. Ele não está se referindo apenas ao Antigo Testamento. Tá? Até porque ele, ao escrever isso aqui, ele já estava fazendo parte, né, desse processo de escrita das escrituras sagradas. Porque a Bíblia diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Paulo, um homem de Deus, ele foi inspirado a escrever alguns livros aqui do Novo Testamento, tá? Quando o irmão se referiu aqui e disse que Timóteo ele estudou apenas o Antigo Testamento, eu acredito que Paulo estava se referindo também àquilo que Paulo ensinou para ele, de forma oral, tá? Antes das escritas. Por exemplo, aqui no versículo 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Porque assim, quando ele era pequeno, na tenra idade, ele conhecia as escrituras, era o Antigo Testamento de fato, mas ele veio conhecer sobre Jesus Cristo já depois, né? Então, eu acredito que Paulo ele faz uma referência também àquilo que ele ensinou a eles sobre Jesus Cristo. Porque desde a tenridade ele já tinha conhecimento das letras também, entendeu? Então, eu acredito que Paulo ele faz essa referência aqui ao ensino também que ele teve já com ele, né, sobre Jesus. E respondendo à pergunta, será aonde eu devo buscar a verdade? A própria Bíblia, a fonte da verdade. Conhecereis a verdade, vos libertará, está em João 8,32. E a Bíblia vai dizer 5 colunas da verdade, né? A Bíblia vai dar 5 colunas. Jesus é uma dessas colunas. Jesus ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí depois a Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer: santificas na verdade, a tua palavra é a verdade, referindo-se à Bíblia. Então assim, uma coluna é Jesus, outra coluna é a própria Bíblia, né? A Bíblia vai dizer nos Salmos, em um dos Salmos, que todos os mandamentos de Deus são verdade. É outra coluna da verdade, né? A Bíblia vai dizer o Espírito da verdade, né? Então o Espírito Santo também é uma coluna da verdade. A Bíblia vai dizer também que Deus é a verdade. Então você vai ter aí Deus o Pai, Jesus,
o Espírito Santo, a Bíblia, os 10 mandamentos, sempre tendo uma referência como sendo a verdade. Essas 5 colunas. Então, assim, quer conhecer sobre a verdade e ter a vida eterna, busca a Bíblia, não busca a tradição. Por quê? Porque examinais as Escrituras, porque buscais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, aonde eu devo buscar a vida eterna? Nas Escrituras. Por quê? Porque elas testificam de Jesus que morreu em nosso lugar para nos dar a vida eterna. É lá onde eu vou conhecê-lo. É lá onde eu vou ter o pleno conhecimento da verdade, aceitá-lo como Salvador e ter a vida eterna. Não preciso de tradição, não preciso de Ellen White, tá? Não preciso os pais da igreja. Somente a Bíblia. Certo, eu fiz essa pergunta com um propósito. E de já eu peço que você procure esse texto na Bíblia onde diz assim: examinai as Escrituras porque são elas que testificam de mim. Eu não lembro onde está, mas eu quero fazer uma observação nesse texto daqui a pouco. Você procura depois que eu fizer aqui a minha observação a respeito da sua resposta, a gente vê esse texto, a gente dá uma olhada nele. Então vamos lá, olha. Eu perguntei para você onde buscar a verdade. Onde que eu devo buscar a verdade? A Bíblia, ela me aponta o que é realmente coluna da verdade. Vamos lá. 1 Timóteo 3. Pronto, 3,15. Primeira carta de Timóteo, aliás, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Mas se eu tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Tem tradução que diz coluna e sustentáculo da verdade, coluna e baluarte da verdade, esteio da verdade. Então a Bíblia, ela me identifica no Novo Testamento, palavras de Paulo, a igreja como coluna da verdade. Aqui existe uma coisa interessante que eu quero fazer observação. Eu falei já aqui que a igreja, ou seja, o magistério, que é a representação da igreja, é que é responsável por interpretar as Escrituras e a tradição, juntar isso e nos dar a verdade interpretada. O que eu estou fazendo aqui? Estou interpretando sozinho? Não. A Igreja Católica não permite essa interpretação particular das Escrituras. Eu estou falando de acordo com a fé católica. Eu não posso interpretar sozinho as Escrituras. Eu tenho um norte, que é a Igreja, me direcionando para interpretar. Por quê? A Bíblia diz no Novo Testamento, a Igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Eu não discordo, como o irmão disse, que o Espírito Santo é uma coluna. Vamos dizer assim, a verdade ela é composta, né? O Espírito Santo, o Jesus Cristo, o Pai é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Eu não discordo. Essa verdade divina, ela existe, mas é sustentada, ela é firmada por uma coluna que se chama igreja. Então, nesse caso aqui está a nossa doutrina da infalibilidade da igreja. Nos seus dogmas, claro. Eu sei que o Papa pode falar besteira, os bispos fazem besteira, mas quando se refere a dogma, a igreja é infalível. Por exemplo, quando definiu o dogma da Trindade, quando definiu outros dogmas, quando a igreja definiu o cânon bíblico, que eu ainda vou falar sobre isso, que será a minha próxima pergunta. Então a igreja ela não pode errar, porque se a igreja puder errar nessas questões tão importantes de fé, como eu sei realmente se a Bíblia, os livros que estão aqui estão corretos, se não está faltando algum livro inspirado? Como eu sei, por exemplo, tinha aproximadamente 60 evangelhos, a igreja determinou que fizesse parte do cânon bíblico 4 evangelhos. Então, se a igreja ela pode errar, minha fé é insegura. Agora, quando eu acredito que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade, existe também outra coisa. A teoria da corrupção da igreja no decorrer dos séculos cai por terra com esse texto. Por quê? Se a igreja ela foi fundada por Cristo e deixada na terra como coluna e sustentáculo da verdade, ela não poderia se corromper. Ah, mas houve corrupção dos papas? Sim, mas acreditamos também que houve sim. Corrupção moral das pessoas na sua vida pessoal, sim. Mas a igreja, com relação aos dogmas, a doutrina, ela permanece sã. Essa é a nossa fé. E, como diz a Bíblia, até na tradição protestante, sobre a fé, né, que uma vez por todas foi dada aos santos. Ou seja, essa fé foi entregue de uma vez. Não 2 vezes, veio um reformador, depois trouxe a verdade de volta. Não, só uma vez só.
Então, é isso que eu tinha a comentar. Mas o irmão agora pode fazer a pergunta e depois eu vou retornar com uma pergunta a respeito do cânon bíblico e também a respeito desse texto. A respeito desse texto que eu pedi para que o irmão procurasse. Se tiver encontrado, será bom, porque lá tem um detalhe importante. A Bíblia, ela de fato diz: para que se eu tardar, você saiba como se comportar na igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade, né? Beleza. A igreja de Deus, ela surgiu com Jesus. Aí a gente já entra em outra questão que a gente não vai entrar agora, né? Sobre se Pedro foi o primeiro papa ou não. Não vamos entrar nesse detalhe. Pronto, tá aí, anota aí. Esse tema é muito bom para o debate. Discutir Mateus 16. Pronto, quem é a pedra? Pronto, é interessante. Depois a gente vê essa questão. Mas a questão surgiu com Cristo. Isso aí a gente concorda. Nós sabemos que Pedro, João, e pessoas que fizeram parte da igreja primitiva. Ali aquela igreja, coluna e baluarte da verdade, sustentava a verdade de Deus, não tinha problema. Mas será que no decorrer da história não houve nenhuma heresia que surgiu? Será que a igreja não errou em nada? Será que a igreja é de fato infalível, sendo composta por pecadores? Eu acredito que a igreja ela é falível. Por quê? Porque se a igreja é um corpo composto por seres humanos, e a Bíblia diz que todos pecaram e não há um justo sequer, sempre vai ter uma falha. Sobre a questão da Bíblia, da escolha dos livros, é porque Deus inspirou esses homens. Embora sejam pecadores, mas Deus inspira e coloca os livros que Ele quer que sejam colocados. Tá? Sobre o texto de João 8:39, João 5:39 diz assim, ó: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Jesus está se referindo aqui com os fariseus, né? E ele disse para eles o seguinte: olha, vocês examinam as escrituras, porque vocês julgam ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, deixando claro para eles que as escrituras elas dão testemunho daquele que eles estavam renegando. Eu faço uma pergunta, ou o irmão vai fazer a pergunta agora, né? Eu iria fazer a respeito do cânon bíblico agora, uma pergunta, tá? Certo. Vamos lá. Eu comecei a debater com um padre ortodoxo quando eu ainda era protestante. Ele colocou o seguinte argumento, esse argumento é dele. O argumento em si eu vou apresentar quando eu for comentar a sua resposta, mas a pergunta que eu faço é: você pode até responder logo, tá? A escritura, ela é suficiente, ela tem tudo que eu preciso nos 66 livros da Bíblia que você crê, tudo que eu preciso para minha salvação? Sim ou não? Só responda sim ou não para mim complementar o argumento. Sim ou não é muito simples. Eu acredito. Não, pois pode complementar. Vai. Em termos de conhecimento de Jesus Cristo, sim. Sim, porque nos 66 livros eu consigo conhecer Jesus. Certo, então eu já vou até argumentar logo, tá? Eu vou comentar aqui a sua resposta. É interessante, nos 66 livros, sim, eu acredito que também nós sabemos o suficiente, que precisamos saber para a vida eterna. Porém, antes dos 66 livros, eu preciso saber de uma coisa que é fundamental, na verdade, super importante para a minha salvação. Quais são os 66 livros sagrados? Eu estou usando aqui o raciocínio protestante de 66 livros, né? A nossa Bíblia tem uns livros a mais, com relação à Bíblia protestante. Então, quais são esses livros sagrados? Como eu já citei nesse debate, evangelhos foram escritos muitos, apócrifos e tudo, mas houve uma confusão na época que ninguém sabia exatamente o que era sagrado e o que não era. Por exemplo, o livro do Apocalipse, ele foi muito debatido, ele quase que não entrou no cânon bíblico, mas acabou entrando. E detalhe, quem definiu o cânon bíblico foi a Igreja Católica. Então, se você pega a sua Bíblia, busca nos 66 livros da sua Bíblia, você não vai achar a lista de livros canônicos, os livros inspirados. Essa verdade,
dos livros inspirados, querendo ou não, habita na nossa tradição, segundo a autoridade do nosso magistério. Foi o magistério da Igreja Católica que disse assim, ó, são esses os 27 livros do Novo Testamento. O Velho Testamento existe uma discussão mais profunda que eu não vou entrar, mas pelo menos o Novo Testamento, que é mais importante para o cristão, os 27 livros foram definidos pela Igreja Católica e essa verdade ela é extra-bíblica. Ou seja, se eu não sei quais são exatamente os 27 livros do Novo Testamento, como que eu vou ler? Como que eu vou conhecer Jesus? Então essa verdade ela é a mais importante, eu posso dizer, da fé cristã. Porque é através dela que eu conheço as demais verdades. E essa grande verdade do cânon bíblico não está na Bíblia. E isso me despertou para o catolicismo, querendo ou não. Porque é um forte argumento pró-catolicismo. Então, o senhor pode até comentar aqui, aliás, eu estou comentando já a sua resposta. No caso, você faz a pergunta agora, e eu creio que nós já estamos quase finalizando, você pode fazer a pergunta, e aí eu vou lhe responder alguma coisa que restar, tá? Ok. Quais são os verdadeiros livros inspirados por Deus, sendo que foi a Igreja Católica que teve um papel muito importante aí no cânon bíblico, né? Nessa organização do cânon bíblico. Se Deus não estivesse no controle de tudo, dessa inspiração para a organização do cânon bíblico, eu acredito que o mandamento sábio não estaria lá no Êxodo 20. E se observar, a Igreja Católica ela colocou no catecismo guardar domingos e festas. Retirou o mandamento que proíbe a veneração de imagens, né? Não te prostrar diante dela, nem lhe darás culto. Mas na Bíblia não fez. Por que não fez na Bíblia? Porque Deus não permite mudança. Então assim, eu vejo a mão de Deus na organização desses livros. Eu vejo Deus agindo para impedir mudanças ou alterações. Se você analisar, a Igreja Católica ela tem esses 7 livros a mais na sua Bíblia. Tudo bem, beleza. Mas os 66 estão ali. Ah não, mas tem alguns que eram para estar e não estavam. Deus, na sua onisciência, deixou e colocou para si, determinou que fosse colocado aqueles ali, que são realmente os livros que vai ser suficiente para a gente conseguir conhecer Jesus. Então assim, tem muita coisa na Bíblia que prejudica a Igreja Católica. Sabia disso? Tem muita coisa ali que fala contra a Igreja Católica, mas que ela não retirou. E aí? Eu acho que agora eu faço uma pergunta, né? Eu vou fazer algumas perguntas aqui. Pode fazer, fica à vontade. Não. Vamos lá. Se a tradição que eu estou seguindo não for de acordo com a Bíblia, eu não devo seguir. Isso foi palavras de Jesus em Mateus 15. Vocês estão negligenciando o mandamento de Deus em favor da vossa tradição. Ele foi contra isso. Ele até disse no versículo 9: em vão vocês me adoram e seguem doutrinas que são preceitos de homens. Então assim, tem algumas doutrinas católicas que são preceitos de homens. Isso não está na Bíblia. Isso é tradição humana. Por exemplo, uma dessas doutrinas, a Imaculada Conceição de Maria. Será que de fato essa doutrina é bíblica ou é uma doutrina simplesmente humana? Porque a Bíblia vai dizer no livro de Salmo 51, versículo 5, o seguinte: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. A Bíblia vai dizer em Romanos 5,12 que todos pecaram. Será que Maria ela tinha uma natureza diferente da nossa natureza humana? Óbvio que não. Óbvio que não. Uma outra doutrina que não tem base bíblica na Igreja Católica: a Assunção de Maria. Maria foi para o céu de corpo e alma. Aonde está isso na Bíblia? Não existe isso na Bíblia. Não tem um único verso que diga isso. O outro detalhe: infabilidade papal. Será que de fato o Papa, até o irmão citou esse detalhe, o Papa ele é infalível?
Já sabemos que nas besteiras que ele fala não é, né? Que ele fala cada coisa, né? E assim como muitas pessoas também falam, né? Mas a grande questão é, será que quando ele está interpretando a Bíblia, ele é infalível? Óbvio que não. Certa vez ele, dando uma das suas interpretações, ele disse que Deus não criou o mundo com uma varinha mágica, até dando margem para a crença ali do Big Bang, né? Ele não explicou muito bem. Então, será que de fato é uma interpretação verdadeira? Não, né? Entre outras declarações que ele deu, que eu não vou nem citar. Eu posso continuar, irmão? Tá muito longo. Sim, pode ficar à vontade. Vamos lá. Uma outra questão. Transubstanciação. No momento da missa, é ensinado que Jesus está ali literalmente, o corpo e o sangue de Jesus, para ser sacrificado novamente. Isso é antibíblico. Se a gente analisar Hebreus 10, 30, 22, lá diz que Jesus morreu uma única vez. Então, assim, são muitas tradições que não têm base bíblica. E tem mais aqui, ó. Por exemplo, a doutrina, deixa eu ver aqui, a doutrina e tradição forte da revelação divina. Tem muitas outras aqui que eu escrevi, até não estou conseguindo ler porque está no escuro, né? Intercessão dos santos. Intercessão dos santos. Não tem na Bíblia, né? Enfim, eu queria que o irmão comentasse sobre isso aqui. Vou comentar brevemente, né? Então vamos lá, eu vou ler um texto a respeito disso, já que você falou da tradição. Existe condenação de tradição na Bíblia? Sim, de tradição farisaica. Mas a tradição cristã é legítima. Por exemplo, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 15. Aliás, capítulo 2, versículo 15. Isso sim. Diz assim: então, irmãos, estai firmes e retente, ou seja, guardai as tradições que vos foram ensinadas, quer seja por palavra, seja de forma oral, seja por epístola nossa. Paulo ele mesmo reconhecia que havia ensinamentos que não seriam escritos. Então, quando o irmão diz assim, isso não está na Bíblia, o importante é que ele não contradiga a Bíblia. Se não estiver na Bíblia, até aí tudo bem. Se estiver na tradição católica, que nós consideramos para nós como fonte de fé a tradição, beleza. Se não contrariar a Bíblia, tranquilo. Agora, o irmão citou uma questão aí, um pouquinho atrás. Surgiram heresias na história da igreja? Sim. Agora, o interessante é que a igreja, ela sempre venceria. Ela não iria se render a heresias. É o que Cristo disse. Eu não vou nem discutir aqui se Pedro era papo ou não. Mas o que Cristo ele diz a respeito da igreja é que as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela. Ou seja, se a igreja foi vencida pelo inferno, ou Cristo perdeu essa batalha, ou ele mentiu, alguma coisa assim. Mas vamos lá, falando dos ensinamentos católicos. Veja só, tem muitos irmãos que acusam os adventistas de hereges, porque dizem que os seus ensinamentos não estão na Bíblia. Depende da interpretação. A respeito do sábado, se a gente for para o campo da sola escritura, existe muita lógica em guardar o sábado. Eu acho que dificilmente alguém vai conseguir derrotar um adventista, derrotar, entre aspas, né, num debate a respeito do sábado dentro da sola escritura. Porque aparece no Novo Testamento, por exemplo, quando as mulheres elas guardaram o sábado ali após a morte de Jesus. Você conhece o texto, né? Está lá em Lucas, não lembro exatamente onde é. O argumento dos demais protestantes é o seguinte: naquela época, naquele momento histórico ali, as mulheres tinham um costume judaico. Mas por que que o evangelista observou isso? Que elas guardaram o sábado conforme o mandamento. Para um evangelista, aparentemente está vigente o mandamento. Olha eu argumentando a favor do adventismo na sola escritura. Você está entendendo? Então, assim, a respeito do sábado, o adventista vai debater muito bem na sola escritura, mas é aquela coisa que eu disse, nunca se chega a um consenso. Existem fortes argumentos, existem. Aí a pessoa tem que ir para um lado ou para o outro. Ou vai para o adventismo, ou vai para um outro grupo protestante. E um fica sendo para o outro herege. Voltando aos ensinamentos católicos,
Eu só estou reafirmando aqui a questão da interpretação. Por quê? Segundo a interpretação católica, está tudo certinho. E segundo a interpretação adventista a respeito de suas próprias doutrinas, está tudo certinho. O que vai mudar é a interpretação. Agora, o que a gente vai buscar? A historicidade. Isso é importante, porque quando eu leio a Bíblia, eu entendo que a doutrina ela deveria ser permanente. Ela deveria ser perene em todos os séculos. Jesus disse assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele estaria como igreja traidora, herege? Não, evidente que não. Evidente que não. Ah, mas porque tinha um remanescente? Tá, mas esse remanescente com a doutrina diferente, se opondo o tempo todo à igreja católica, onde estava? Não tem. Não tem. Agora, existiram grupos que saíram da igreja católica no decorrer da história, porém, cada um com uma doutrina. Alguns sumiram no decorrer da história, outros surgiram logo depois, como essas novas igrejas, mas a que permanece com a sua doutrina perene é a igreja católica. Dá um exemplo a respeito do divórcio e novo casamento. A igreja católica não pode, e sempre permanece a mesma doutrina, enquanto outras igrejas protestantes vão mudando essa interpretação. Para umas, pode divorciar e casar de novo por qualquer motivo, para outras somente em caso de adultério, para outras em caso de adultério pode separar, mas não pode casar de novo. Então existe uma certa confusão doutrinária. Agora eu vou falar aqui, eu estou falando demais, tá? Eu vou diretamente às doutrinas católicas. Intercessão dos santos. É uma doutrina muito bonita da comunhão dos santos, mas ela não está nitidamente clara na Bíblia, por isso que temos a tradição. Tem textos na Bíblia que corroboram com a tradição dos santos, com a intercessão dos santos, mas esses textos, eles não são claros, não são suficientes em si, com a tradição dá de complementar tudo. A respeito de Maria, olha, quando eu fui estudar catolicismo, foram as doutrinas que eu tive mais dificuldade, a respeito da Virgem Maria. Por quê? Eu comparo com a construção de uma casa. Maria já é a parte do telhado. Se você vai estudar a doutrina católica, não comece por Maria. Comece a estudar o que é a igreja. Comece a estudar o que é a tradição, o magistério. Entendeu? Vai estudando essas doutrinas básicas. A Eucaristia. Eu vou só complementar aqui para o irmão a respeito da transubstanciação. Eu até sugiro um debate. Sim, a transubstanciação tem base bíblica e eu vou fazer uma correção. Tá bom? Eu vou tomar mais só um pouquinho de tempo. O irmão diz que se repete o sacrifício de Cristo na missa. Não, ele se atualiza, ele se torna presente. Não é que Cristo está sendo morto ali, sacrificado. Não. Ele se torna presente. Se assim fosse, se a gente estivesse fazendo um novo sacrifício, os protestantes estariam simulando um novo sacrifício ao fazer a Santa Ceia, mesmo sendo simbólico. Então, é algo que Cristo se torna presente, o seu sacrifício. Não é essa questão de repetição. Isso já é uma interpretação protestante, adventista e de outros protestantes também. A respeito, deixa eu ver o que mais. Tem mais alguma coisa? Transubstanciação, já falei. Então, cada doutrina católica, ela se encaixa. Tem coisas, só para complementar e encerrar, tem coisas na Igreja Católica, doutrinas que estão na Bíblia e nós tiramos por inferência. Batismo infantil. Não tem nenhum claro na Bíblia, mas também não tem proibido. Aí nós tiramos por inferência, sabendo o sentido do batismo, que é purificar os pecados. Aí nós entendemos que todas as crianças nascem em pecado. Aí as crianças precisam também ser purificadas do pecado original. Essa é a nossa lógica. Muitas coisas por inferência. Mas o que vai garantir que estamos certos? É a tradição e a infabilidade da igreja. Faz sentido isso, essa questão da tradição e a infabilidade da igreja. Se restar alguma pergunta, o irmão pode fazer. Eu acho que eu não tenho mais perguntas, só uma observação e fica como pergunta, tá? A respeito, que eu argumentei a respeito do cânon bíblico, você falou que a igreja teve uma importância e tal, mas foi tudo por causa do controle de Deus, certo? Tudo por causa do controle de Deus. Deus não deixou que mexesse no cânon bíblico, na verdade, né? Mas aí, não respondeu a pergunta, porque assim... Tudo bem, ainda que eu admita que a Igreja Católica ela se corrompeu, logo após definir o cânon bíblico naquela época. Mas existe algo na tradição católica que é a verdade a respeito do cânon bíblico. Ou seja, a Igreja Católica ensina que são esses os 27 livros do Novo Testamento. E isso não está na Bíblia, o que eu argumentei foi isso.
essa grande verdade não está contida na Bíblia. Ou você apela para a tradição, você apela para a tradição, ou você não sabe no que crer, porque a tradição diz que são 27 livros. Então é isso, a observação que eu faço. Ok. Sobre a intercessão dos santos, por exemplo. Hebreus capítulo 9, versículo 15 diz assim: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, e ele continua. Quem é ele aqui que é o mediador da nova aliança? É Jesus Cristo. Se você for para 2 Timóteo, ou 1 Timóteo, se não me engano, 2:5 lá diz que ele é o mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, né? Homem. Sim, então, sim. Jesus é o mediador da nova aliança. Não existe mediação dos santos na Bíblia. Você não vai encontrar um único versículo apontando os santos como mediadores entre nós e Deus, entre o ser humano e Deus. Não existe isso. Então, assim, quando a tradição, e eu concordo que nós podemos sim seguir tradições, porém, se essa tradição for baseada na Bíblia. Por exemplo, você citou o texto de Paulo. O que Paulo ensinou para eles? Quais eram as tradições que Paulo disse para eles seguirem? Paulo ensinou tradições sobre santidade, sobre alimentação, entendeu? Então, eles deveriam seguir aquelas tradições ali que foram ensinadas a eles. Então você vê que quando se fala de mediação dos santos, não existe algum texto. Depois eu queria até que o irmão citasse algum texto aí sobre isso. Mas aqui nós vemos que o mediador da nova aliança é Jesus. E somente Cristo. Purgatório. Não existe um único texto que aponte a existência do purgatório. O purgatório ele foi criado, se eu não me engano, o irmão pode até me corrigir, mas ele foi criado depois, né? Eu tinha que ter anotado o ano, esqueci de anotar o ano. Mas ele foi criado depois da doutrina do purgatório. Provavelmente Santo Agostinho foi quem fez desenvolveu a teologia a respeito do purgatório. Exato. Então, assim, ele surgiu depois. Essa doutrina não veio lá do princípio, né? E surgiu não a partir do texto bíblico, porque nós não temos um único texto bíblico que fala sobre o purgatório. Não temos, né? Eu ia falar sobre o celibato puerial, né? A Bíblia, Paulo vai falar muito sobre casamento e tal, né? Mas eu acredito, irmão, que o líder religioso não tem problema nenhum ele se casar. Aonde, assim, não tem um texto que aponte assim, a necessidade do líder não se casar de forma nenhuma. Eu acredito que é até uma necessidade ele se casar. Por quê? Porque ele se casando, ele não vai viver abrasado. Entendeu? E tem muitas outras coisas, mas eu acho que pelo tempo é isso, né? Tá. Eu vou encerrar só observando isso, essas coisas que você citou. Por exemplo, a intercessão dos santos. Não vá confundir a intercessão com mediação. Porque assim, a mediação de Cristo, ele é o mediador da nova aliança. O que isso significa? Significa que ele morreu por nós para fazer a nova aliança. E ele é o intercessor. Porém, há outros intercessores subordinados a ele. Você intercede por sua família. Isso não é nenhum impedimento para a glória de Cristo. Agora, no nosso entendimento, que nós somos imortalistas, a alma que está diante de Deus, ela pode interceder por nós. Os anjos também podem observar os problemas da terra e interceder por nós. Então isso aqui é uma longa discussão, mas o que eu quero apontar aqui é simplesmente que isso não vai contra a mediação de Cristo. Ele é um único mediador entre Deus e os homens, ou seja, um único que se encarnou, o único Deus que se tornou homem para morrer pela humanidade. Então ele fez essa mediação, essa ponte que nos leva a Deus, inclusive leva a todos os santos. Mas não é impedimento para a intercessão, até porque a Bíblia recomenda a intercessão. Aí você pode dizer, mas a intercessão é entre os vivos. No nosso entendimento, sim, a intercessão é entre os vivos, mas a morte, ela não cessa essa nossa
essa nossa intercessão uns pelos outros. Isso é o nosso entendimento, tá? Depois a gente pode fazer um debate específico sobre isso. A respeito de outra coisa, o purgatório. Lembra a doutrina do sábado, historicamente falando? Os adventistas surgiram tardiamente na história, em relação a outros grupos, certo? A questão do sábado, ela não é uma constante, a guarda do sábado ela não é constante na história da igreja. Houve um tempo em que a igreja não guardou sábado. Então, esse argumento que você usou a respeito do purgatório serve também para o sábado. Dizer assim, isso surgiu depois, essa guarda do sábado. Aí você pode dizer, mas para o purgatório não tem texto. Temos textos. São muitos? Não, mas temos textos que a gente pode fazer também um debate específico sobre isso. Então, eu acho que não falta comentar mais nada. Essas questões são muito interpretativas, mas seria legal a gente fazer um debate sobre a Eucaristia, a transubstanciação, acontece ou não? Isso é interessante. Foi uma das doutrinas que mais me levou para o catolicismo. Outra questão interessante, Pedro, ele foi papa ou não? Falar no papa, lembrei do celibato. Deixa eu comentar só o celibato. Tá. Na Igreja Católica, existe uma coisa chamada doutrina e disciplina. O que é disciplina? São algumas decisões, normas que a Igreja ela toma, né? Algumas diretrizes, regulamentações. Você diz que não tem problema. Não sei se você consegue me ouvir agora. Você sumiu um pouquinho, mas enfim. Você diz que não tem problema os padres se casarem. Não tem. Não tem problema os padres se casarem. Não é pecado. Muita gente pensa que a igreja ensina que é pecado, mas não é. É uma determinação da igreja que somente pessoas que tenham vocação para o celibato, ou seja, para levar essa vida de solteiro, que sejam sacerdotes. É uma disciplina tomada muito tardiamente na história, mas isso não é uma doutrina. Se o Papa quiser revogar isso aí, ele pode fazer. Ou seja, não é mudar a doutrina, é mudar a forma como se dirige a igreja, as normas para aquela determinada época. Mas não é pecado o padre se casar, tanto que historicamente bispos, padres se casavam, papas se casavam, se você buscar na história. Então não é nenhum pecado e nunca foi. Agora, por regulamentação da igreja, se seguem essas normas, né, que pode ser até discutida também. Eu tenho minha opinião sobre isso. Eu não vejo problema a igreja mudar isso. Agora sim, a questão, falando de celibato, eu queria que o protestantismo também observasse as vocações dos celibatários, aqueles que não têm vocação para casar, porque foi Jesus que falou que alguns se fazem eunucos por causa do reino dos céus. E Paulo disse para alguns, né, é melhor ficar como ele. Alguns, não todos. E para outros que não conseguem viver dessa forma, que se casem. Então, no protestantismo, infelizmente, existe meio que uma pressão para todo mundo casar, que está na obra de Deus. Né? Eu acho que você percebe isso. Eu acho que deveria ter um espaçozinho para o pessoal solteiro também. Entendi. Isaías capítulo 8, versículo 20 diz assim: a lei e ao testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. O que é a lei? A lei aqui é uma referência à Torá, né? Os primeiros livros da Bíblia, aqueles 5 escritos por Moisés. E o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, de acordo com Apocalipse 19:10, né? Então aqui é o restante das escrituras, escrito por profetas e tal. Então, se não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Ou seja, se alguma tradição for contra o texto bíblico, a gente não pode, não deve seguir essa tradição. Reforçado pelas palavras do Cristo, lá em Mateus 15, lembra? No versículo 3, versículo 9. Então, assim, se alguma tradição nossa quebrar o mandamento de Deus, nós não podemos continuar seguindo. Esse é o ponto que eu queria que o irmão entendesse. Tem algumas tradições católicas, doutrinas católicas, que quebram o mandamento de Deus. Compreende? Aí o irmão citou, não, mas isso é questões interpretativas, tudo bem. Eu entendo que existem muitas interpretações, mas a grande questão é, por mais que existam várias interpretações, será que a verdade não é absoluta? Ou será que a verdade é relativa? A verdade do católico é diferente da verdade do irmão Testemunho de Jeová.
A verdade do irmão testemunho de Jeová é diferente da verdade do adventista. Quem está certo? Alguém tem que estar certo e alguém tem que estar errado. Um católico não pode estar certo enquanto o adventista está errado. O adventista não pode estar certo enquanto o testemunho de Jeová está errado. Certo. Peraí, me confundi. Enfim, o adventista não pode estar certo ao mesmo tempo. Por exemplo, não pode. O testemunho de Jeová acredita que Jesus não é Deus, né? Jesus não é Deus. O adventista acredita que Jesus é Deus. Um está certo e o outro está errado. Eu acredito assim, né? O católico acredita que Maria sempre foi virgem. O adventista acredita que não, depois ela teve filhos e filhos. Um está certo e o outro está errado. Então a questão, o ponto que eu quero chegar com o irmão Railan é a seguinte: irmão, existem doutrinas católicas que não têm base bíblica, que são contra e que quebram mandamentos. Por exemplo, se você for para a doutrina lá do domingo, guardar domingos e festas, aí tudo bem, é uma questão interpretativa. Mas, veja bem, faz mais sentido o sábado, irmão. Pensa comigo. O sábado foi estabelecido no Éden, né? Deus, a Bíblia vai dizer que não muda. Deus não muda, não há sombra de variação, não há sombra de mudança, né? Ah não, mas Jesus ressuscitou no domingo, beleza, tudo bem, mas não tem um texto que diga que por isso o domingo se tornou santo, ou se passa a ser dia de guarda, né? Então assim, que é outra questão que a gente pode debater depois, né? Sábado, domingo e tal, enfim. O que ponto eu quero chegar com tudo isso? É o seguinte, será que de fato a verdade é relativa ou a verdade é absoluta? Porque se a verdade for absoluta, eu preciso buscar essa verdade. Aonde está essa verdade? Aonde eu consigo encontrá-la? Será que nesses 66 existe essa verdade? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, e não é uma questão interpretativa. É uma questão bíblica que precisa ser analisada verso por verso até eu chegar nessa verdade. Afinal, o que o irmão acha disso? Em resumo, que eu já falei muito aqui nesse debate, a verdade ela não é relativa. Que quando eu digo assim que são questões interpretativas, é porque assim, aquilo que eu já falei no debate, o adventista vê tudo da visão adventista e o católico da visão católica. Isso não quer dizer que a verdade é relativa. Alguém vai estar certo nessa história e alguém vai estar errado. Eu acredito, claro, e eu acredito que eu estou certo, você acredita que está certo. Mas, de fato, ou o copo está sobre a mesa ou não está. Não tem como ele estar sobre a mesa e não estar ao mesmo tempo. A verdade, ela é fixa, ela é absoluta. Não vou mudar isso, entendeu? Agora, sobre esses temas aqui, que o tema mesmo é só da escritura, a gente até fugiu um pouco, nós podemos marcar um debate sobre cada tema. A questão das imagens é muito interessante. Eu tenho uma ótima argumentação a respeito das imagens. Então, se o irmão quiser marcar um debate a respeito das imagens, a gente marca, depois sobre a Eucaristia. Mas a questão hoje é só da escritura, ou seja, o desafio final que eu faço, que eu quero encerrar, eu preciso dormir, tá? Tá bom, vamos lá. Me mostra a lista de livros canônicos na Bíblia. Só a escritura, somente as escrituras, você não pode sair daqui. Se você sair daqui para mostrar os livros canônicos, você está recorrendo à tradição. Então não é só a escritura. Se foi a só a escritura, tá entendendo? Agora, se você me mostrar aqui, tudo bem, eu me rendo, só a escritura. Esse é o desafio que eu faço. Certo, tá? Certo, entendi. Eu vou propor também um desafio também. Tá. Aí eu quero que o meu irmão me mostre aonde que está, por exemplo, a permissão para interpretações, né? Interpretações, tradições que, por exemplo, se você for, Jesus deixou claro, ele deixou claro ali em Mateus 15, a tradição humana não deve quebrar o mandamento. Eu quero que você me mostre algum texto bíblico que apoia a mudança do dia de guarda do sábado para o domingo. Porque assim, se não existe, então de fato a Igreja Católica
ela está seguindo, ela está caindo lá naquele texto de Mateus 15, 3 e 9. Ela está seguindo doutrinas de homens. Compreendeu a Para me pergunta? responder agora, né? Compreendi, Não. para me mostrar onde que... É um desafio, não precisa ser agora, é só pra gente... Ah, tá. Tá bom, só para pensar, para reflexão, né? Só pra reflexão. Então, esse desafio da sólida escritura que eu fiz aqui, dos 66 livros, ou você me mostra nela, porque se é somente as escrituras a base da sua fé, e na sua fé você acredita em 66 livros sagrados, logo, essa lista de livros deve constar aqui, ou alguma coisa que indique ela, exatamente 66 livros. Se não encontrar, adeus sólida escritura. Esse é o desafio que eu deixo aqui para todos os irmãos que acompanham aqui, que são protestantes. Porque nessa eu estou sozinho. Quando eu fui debater a imortalidade da alma, tinha um monte de protestantes me apoiando, né? De outras denominações. Mas nessa que eu estou só. Então é isso, irmão. Foi muito bom o debate. Eu acredito que as pessoas pensaram melhor, refletiram. Amém, foi muito bom. Muito bom mesmo, viu? Que Deus continue abençoando, fortalecendo o irmão Highland. Que Deus abençoe aí os irmãos que estão aí assistindo. O irmão Wesley, que é do Testemunho de Jeová, queria subir, mas é um debate, irmão. Fica para a próxima. A gente vai voltar com outros temas. Que Deus abençoe cada um. Valeu, irmão. Tchau, tchau. Até mais.